Cadê o Paulo? Daqui a pouco ele chega. Ele e a Estefânia. Eu já mandei um WhatsApp aqui para a Estefânia, para ela vir para a aula. Porque ela dorme, dá com esse frio, ela não quer levantar, não. Nossa, tá uma serração. Tá. Tá serenando, assim, que tampou tudo, não dá nem para enxergar. Então, vamos lá? Vamos lá, quem faz a oração? Eu vou fazer. Amado Mestre Jesus, agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, encarnados e desencarnados, para o estudo do Teu Evangelho. E te pedimos, Senhor, que mande até nós todos os nossos amigos espirituais, os seres angelicais, para nos intuírem, nos esclarecerem tudo aquilo que estudaremos hoje. Agradecemos, Pai, pelo João que tem nos oportunizado esse estudo. Te pedimos que continue a iluminá-lo, para que ele possa distribuir o seu saber com todos nós. Pai, olha também pelos nossos amigos que não puderam estar hoje aqui conosco. E também olha pelos nossos irmãos necessitados de luz, de amor, de carinho e de abrigo, Pai. Que a Tua palavra chegue ao coração de todos, para que possamos, Senhor, colocar em prática o Teu Evangelho de amor. Fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, gente, vamos lá. Em que parte nós paramos? No capítulo 18, item 12, ali o ensino dos espíritos, paramos ali. Vamos recordar esse parágrafo anterior, para a gente pegar o fio da meada, né? Sim. Todo mundo está preparado aí? Todo mundo achou onde parou? Beleza. Sim? Beleza? Então vamos lá. Essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. É aquele grau de... É o grau de responsabilidade em função do quanto se conhece. Não é isso? Sim. Só que ele diz logo agora aqui embaixo é que justamente poucos conhecem, né? Todavia, além de o Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre as seitas cristãs, quantas pessoas não leem? Muita gente não lê. E entre as que o leem, o Evangelho, quantas não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Ora, se são perdidas para a maioria dos homens não vai ter responsabilidade. Mas também não progride tanto quanto poderia, né? Caso estudasse
com finalidade meditativa para poder praticar, porque a nossa felicidade vai advir daí. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas, não traz máximas diferentes, traz as máximas do Cristo. O ensino dos espíritos, o espiritismo, reproduzindo as máximas de Jesus, sob as diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade, o ensino do Espírito, de não ser circunscrito. Né? Então, o que é que o ensino dos Espíritos traz? A moral de Jesus é a mesma, só que eles olham esse ensino de Jesus de diferentes formas, desenvolvem, comentam, para o alcance de todo mundo. E não fica, então, restrito a uma seita. Até porque o Espiritismo não é uma religião, certo? Sim. Certo. O Espiritismo não é uma religião, não tem aqui um grupo sectário hierarquizado. Alguns fazem isso, outros fazem aquilo. Não tem nada disso. E lembra que o Evangelho esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é para uso de todos. Tem lá na introdução, né? Uhum. Então vamos lá. E não fica circunscrito. Todos, e além de tudo, os espíritos se manifestam para todo mundo. Ninguém tem exclusividade de ouvir a palavra dos espíritos, né? Todos, letrados e iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem receber o ensino dos espíritos, já que os espíritos se comunicam em todo lugar, em toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem, né? Porque que importa se você é um médium que vê os espíritos e comunica aquele conteúdo, ou se você recebe indiretamente através daquele médium. O negócio é aprender com o ensino. Não importa quem recebeu. Né? Tanto é que o médium profético pode não entrar no reino dos céus. Não é isso? Sim. Que lemos, nós estudamos na aula passada? É, exato. O negócio é pôr em prática. Então, nenhum dos que o recebam o ensino dos espíritos, diretamente ou por intermédio de outrem, pode alegar ignorância. Ah, mas não foi eu que recebi esse conteúdo, foi a Rosângela. E daí? O negócio é quem colocou em prática, não quem recebeu ou recebeu indiretamente pela Rosângela. Não importa isso. E ninguém pode alegar ignorância. Não pode desculpar-se nem com a falta da instrução, porque a instrução foi dada. Nem com a obscuridade do sentido alegórico, porque a força do espiritismo é a sua clareza, certo? Uhum. A outra força do espiritismo é que as comunicações são dadas em todos os pontos do globo e elas são iguais. Quanto à forma e quanto ao conteúdo, ou pelo menos quanto ao conteúdo. Lembram disso? Uhum. Quando é que a doutrina espírita adquiriu valor? Adquiriu valor quando comunicações eram dadas em várias partes do mundo através de médiuns que nunca... Às vezes até simultâneo, né? Em várias partes do mundo. Exato. Em várias partes do mundo, através de médiuns que nunca se viram, e o conteúdo das mensagens era idêntico. Conteúdo idêntico. Então, aí Kardec, como ele se comunicava com mais de 1.000 centros espíritas, perto de 1.000 centros espíritas sérios, ele estava em condição de observar a unanimidade das informações. Uma carta da Rússia, uma carta do Peru, uma carta da França, uma carta dos Estados Unidos, todo de conteúdo igual. Falou, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Porque está chegando exatamente uma carta e a interpretação literal da outra, essa é a força do espiritismo. E vem tudo com muita clareza, como está aqui. Não tem parábola, não tem nada assim velado. É às claras. Então, bora.
Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, né? Então, não é para isso. Nossa, mas essa mensagem foi o Chico Xavier que deu. Ele usa todas essas palavras aí difíceis do livro Evolução em Dois Mundos. É admirável, mas não aproveita. É curioso isso, né? Mas não aproveita. Sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é muito mais culpado, porque tem mais meios de conhecer a verdade. Beleza? Beleza. Legal? Uhum. Então pensa, a gente sim, estamos em condições de caminhar um trecho melhor para a conquista da nossa felicidade aí, nos libertando de nós mesmos, dos grilhões que nos vinculam aos pensamentos equivocados que praticamos em outra vida. E o Espiritismo nos auxilia muito nessa direção. Então, temos mais responsabilidade, certo? Sim. Temos mais responsabilidade. Se a gente cair pelas mesmas coisas que outras pessoas que não conhecem o Espiritismo, a nossa queda é maior. A queda do espírita é maior. Porque ele tem todos esses meios aqui. Percebe a coisa que está falando aqui? Digamos assim, um homem muito instintivo, que ele é casado, mas você vê, nunca foi numa igreja, só quer saber de se dar bem na vida e tal, não estuda religião, não faz isso, não faz aquilo. É óbvio que, como o conhecimento do espiritismo já surgiu no mundo, eu não quero conhecer isso aí. Tem um percentual distinto de uma época em que não havia o espiritismo de uma forma organizada, espalhada no mundo. Mas aí ele vai e comete um adultério. Legal. Agora pensa, por exemplo, alguém muito evoluído, conhece bastante o espiritismo, é conhecido no Brasil como um orador espírita, é casado e tal, e ele comete o adultério. Quem que vai ter uma queda mais significativa? O segundo. Percebe a coisa? Então, você vê, por exemplo, o livro Ação e Reação. Dá uma lida nesse livro lá, Ação e Reação, nos primeiros capítulos, porque não vai... Ou já leu o capítulo inteiro, o livro inteiro, mas vai demorar um tempinho para ler, né? É um livro um pouco grosso assim, mas eu acho que se bem que só ler não gera muitos frutos, né? Aí você... Tem que estudar. Tem que estudar. Então você vê alguém como, por exemplo, o Espírito Druso, que é diretor da... como é o nome da casa? Mansão Paz. Uma colônia espiritual numa região bastante infernal. O livro fala que aqui realmente ele usa o termo inferno para aquele local, porque é pior que Umbral lá, onde eles estão. Em que não cai neve. O que cai é uma fuligem negra o tempo inteiro. Uma fuligem negra. Não tem luz solar. E o relógio de lá não é um relógio como o nosso, assim, que marca 12. 1, 2, 3, vai até o 12. Não. Como não tem luz nesse local, o relógio é um relógio de 24 horas. Para você saber se já passou do meio-dia ou não. Se é dia ou se é noite. Dessa instituição, o Druso, ele chegou lá como alguém que foi carregado de maca e depois ele exerceu todas as atividades possíveis. Agora ele é, há 50 anos, o diretor da instituição. Pensa num homem muito evoluído, aí você raciocina, mas o que esse cara está fazendo aqui? Por que ele não está acima da colônia Nosso Lar? Por que ele está aqui? Nessa região aqui infernal?
Ele era alguém que tinha... Eu ainda não li o livro inteiro, né? Porque era o livro que a gente estava estudando na federação. E Eu também não provavelmente... li todo. A Rô já pro- leu. provavelmente o livro vai esclarecer. Mas é a pergunta que André Luiz fica se fazendo, assim, né? Veladamente. Né? Como é que alguém do nível do Druso, o que é que ele está fazendo aqui? É alguém que tinha conhecimento, que sabe das coisas, tem uma responsabilidade, portanto, significativa. Se cair, a queda é mais profunda. Beleza. Então, vamos lá. Mas também a gente tem os meios mais adequados aí da gente subir, né? Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis, caso persistam no mal. Porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. Quer dizer, os espíritos estão alertando, olha, é assim, é assado, as consequências desse caminho vão ser esse. Aí o médium recebe aquela comunicação, mas persiste no mal, né? Eu estava escrevendo a sua própria condenação. Porque os espíritos estão dizendo, olha onde vai parar isso, e é onde ele vai parar. Caso persista no mal. E porque se o orgulho não os cegasse, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou tomar para si as lições escritas para os outros, porque a gente tem que fazer isso, o ensino é para todo mundo, né? O ensino é para todo mundo. Tem por única preocupação aplicá-las, as lições, aos outros. Confirmando assim estas palavras de Jesus, qual? Vedes um cisco no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Beleza? Beleza. Estamos lá na reunião mediúnica, eu, a Rosângela e tal. Viu, Rosângela? Isso aí é para você, não é para mim não, tá? Essa comunicação que deu aí é para você. Então, a vamos gente lá. nunca acha que é para a gente, né? E o Chico dizia, olha, essa mensagem é primeiro para mim. Ele falava. Olha aí, né? Então, vamos lá. Por este outro preceito, se fosse cegos, não terias pecado. Quer dizer, sem conhecimento, qual é a responsabilidade? Não tem como ter responsabilidade, né? Pega uma pessoa bastante primitiva, que ela mata alguém ali num instinto. Qual é a responsabilidade que tem? Do que um homem que trama uma vingança por um prazo de 30 dias, é graduado, é formado em Direito, tem mestrado em Direito, é doutor em Direito, e tramou 30 dias uma vingança? Pelo amor de Deus. Por este outro preceito, se fosseis cegos, não terias pecado, Jesus dá a entender que a culpabilidade está na razão das luzes, a razão do conhecimento. O conhecimento é luz, que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, como de fato eram, a parte mais esclarecida da nação, o texto da Torá eles têm inteiro de cabeça, sabe tudo, né? Era a parte mais esclarecida. Tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante, né? Aí o povo sem conhecimento. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito tem recebido, como também muito será dado aos que houverem aproveitado. Aí, a nossa chance é aí, né? Percebe? Então, a gente está em condição de trilhar um trecho da escala mais significativo. Lembra da parábola dos talentos? Quem recebe um talento nem devolve ele. Quem recebe 2, devolve 4. Quem recebe 5, devolve 10. A gente está meio que nesse esquema aí, por sermos espíritas. Quem está no mais, recebe mais.
Então, está em condição de caminhar um trecho maior da escala. Agora, também a queda é mais significativa, caso persistamos nos erros. Mas isso não vai acontecer, vamos nos dedicar, né? O primeiro cuidado que... Alguém falou alguma coisa? Orar e vigiar 24 horas para não ter queda, né? Porque não é fácil. Orar e vigiar, e vamos lá, estudar, praticar o bem. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber, nos conselhos que os espíritos dão, se não há alguma coisa que lhe digas respeito. É o primeiro cuidado aí, ó. Tem a ver com o vigiai, né? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que concede, multiplicará também o número dos escolhidos. Beleza, gente? Sim, beleza. Maravilha? Legal? Muito. Então vamos ver aqui as instruções dos espíritos. A instrução dos espíritos tem uma mensagem de um espírito amigo. Sabe quem é esse espírito amigo? Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Legal, né? Aham. Acho que essa é a primeira das duas comunicações que ela tem no Evangelho, né? Então, dar-se-á aquele que tem, viu? Olha aí, ó, dar-se-á aquele que tem. Aquilo que acabamos de falar. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E a mensagem de Simeão. E acabou o capítulo. Então, vamos lá. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que falas por parábolas? Porque falas aos outros, né? Esse lhes são aos outros. Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ao passo que a eles, isso não foi dado. Ora, naturalmente foi dado porque há condição de ser aprendido, certo? E no outro não foi dado porque não tem condição de ser aprendido. A gente não vai ensinar matéria de faculdade para uma criança, não faz sentido. Agora, algumas crianças, mesmo estando do ensino fundamental, você pode explicar para elas alguns conteúdos do médio, do ensino médio. E algumas até podem entrar e cursar a faculdade, iniciar uma faculdade com idade de 15 anos, como tem aí, né? É porque a pessoa está em condição, mas você vê, é raro. Então é a mesma coisa aqui. Eles estão, é dado a eles, não é assim como é dado sem uma razão. Você acha que os espíritos superiores fazem alguma coisa sem raciocínio? Ah, foi escolhido? Claro que não. É porque eles têm condições de aprender. E esse estado de aprendizado não vai gerar frutos só para eles, porque gerará frutos para todos, porque nós vivemos em sociedade, um conteúdo dado a esse grupo aqui dos discípulos, eles se tornam responsáveis por instruir os demais num prazo mais longo. Então, dado a um, não significa que é exclusivo deles. Eles têm que gerar frutos ao longo do resto da vida para os outros. Então, esses outros que aqui não foi dado, não é que não se beneficiarão, se beneficiarão, porém por intermédio dos primeiros. Compreenderam a coisa? Uhum. Não é assim, vamos selecionar aqui, vocês estão separados. Não. Porque aquele que já tem, então eles tinham, estão em condições de aprender os mistérios. Mas se lhe dará
e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Imagina que eu aqui, a gente, todos nós, temos algum nível intelectual. Temos saúde física, temos saúde psicológica. E nós temos, então, os nossos familiares, aos quais devemos, com essas saúdes, auxiliar e também auxiliar aos outros, sempre que possível. Beleza. Mas qual é a direção que eu estou dando a esses talentos que eu possuo de saúde intelectual, de saúde psicológica, de saúde física? Estou seguindo boa direção? Não. Então, talvez, na próxima vida, esses parentes não venham nascidos comigo. Aí, na próxima vida, eu venho com alguma deformidade, alguma doença psicológica, alguma doença física, ou as duas coisas somadas. Aí, aquilo que eu já tinha, mesmo que eu tinha, pode ser retirado. Percebe? Venho com o mongolismo. Venho sem mãos. Aí você já pensa, é espírita, né? Onde foi que eu coloquei essas minhas mãos na vida passada, né? Aí vem sem pé, sem pé. Pelo amor de Deus, qual era a direção que eu estava dando a esses meus pés? Vem cego. O que é que eu estava buscando? O que é que eu estava buscando com esses olhos? O que é que eu estava buscando? Percebe? Mesmo que tem, pode ser retirado. Por isso é que lhes falo por parábolas. Porque vendo eles nada veem. Ouvindo, nada entendem, não compreendem, não está em condição. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Isaías, eu acho que ele é do século VI, século VII antes de Cristo. Profeta Isaías. Foi o que mais escreveu, assim, é um dos profetas maiores. Quer dizer, mais evoluído, não. Não é profeta maior, é aquele que escreveu mais, né? Deixou mais escritos. E ele foi quem mais escreveu a respeito da futura vinda do Messias. E ele escreveu também sobre a reencarnação. Vê, então, um profeta dos 600, 700 anos antes de Jesus já falava da reencarnação. Legal, né? E depois dá uma volta no capítulo 4 do Evangelho e dá uma lida lá. O Isaías é citado. Ele fala da reencarnação. 600, 700 anos antes de Jesus. Jó, que é do tempo dos patriarcas, sei lá quanto é esse tempo, 1500, 1300. Antes de Jesus já falava da reencarnação também. Então a reencarnação é um dogma fundamental, não é só um dogma qualquer. Do conhecimento dos hebreus, né? Mas eles não sabiam como se dava a reencarnação. A gente tem muito mais esclarecimento. Então, neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvirei com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Né? Então, não está em condição de receber aquele ensino. Muitas vezes você chega assim com um determinado estudo, você vai ler Joana de Ângeles, aí você fica, meu Deus, que conhecimento é esse? Toca a fibra do seu coração, marca você. Aí você quer distribuir esse conteúdo. Olha aqui o que eu li. Aí você vai todo emocionado. Olha esse ensino aqui. Aí você vai todo emocionado falar com a outra pessoa. Aí você acha que a pessoa vai ter o mesmo grau de ter as fibras do coração tocadas por aquele ensino como você teve? Pode esquecer. Às vezes até ela está achando ali, estou perdendo tempo aqui. Aí, Quer dizer, Isaías já alertou, né, que quando Cristo viesse, as pessoas estariam ali na presença dele, mas não o veriam. Exatamente. Ele falaria, mas as pessoas não escutariam aquilo com o coração. Quer dizer, já 700 anos antes de Cristo vir, Isaías já alertou, né?
Já alertou. Exatamente. Então a gente tem que saber entendeu. também. A gente Nós, também né? tem que Nós saber. não entendemos. Provavelmente a gente estava lá sem entender. Éramos nós. É provável, né? Então a gente tem que saber bem, né? Deixar cada um ser livre, cada um como queira ser. Beleza? Aham. Mas vai falando, porque o Espiritismo tem que regenerar o mundo. Sim. Então a gente tem por dever falar do Espiritismo. Certo? Certo. Você pode dar pão, você pode dar água, você pode dar remédio, agasalho. Mas isso é para atendimento de necessidades imediatas. Que regenera a alma é conhecimento. E é o conhecimento religioso espírita o mais esclarecedor, o que mais consola, que a pessoa é capaz de resignar pelas dificuldades pelas quais passa. Então, é o Espiritismo que tem por missão a regeneração do mundo. Então, item 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido os outros. E ainda se vos acrescentará, pois dá-se-á mais ao que já tem, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Beleza? Então, temos que ter cuidado com o que nós ouvimos. Sim, é ainda a questão da responsabilidade. Você ouve e não entende? Você ouve e não tem interesse? Então, você também não progride, né? Agora, aprendido o conteúdo tem que ser praticado, né? E outra, nós não podemos ficar julgando os outros. Não é a nossa missão. É a nossa missão ficar analisando erros alheios, quando a gente tem uma infinidade de erros. Não. A gente tem que perdoar os equívocos dos outros, assim como nós também. Não temos equívocos significativos, Bastante. erros graves, mas a gente quer que o outro perdoe a gente. Mas somos severos para com os outros, julgando os outros. Nós somos que nem o professor, né, João? Quanto mais nós aprendemos, mais nós temos o compromisso de auxiliar aquele que menos sabe, que tem menos clareza, e não julgar, mas sim ensinar, né? Exato. Tem que compreender o grau da pessoa, ela não tem o conhecimento da doutrina espírita, então não pode esperar dela uma conduta que teria o Chico, ou sei lá, né? Uma conduta elevada. Não faz sentido. Não faz sentido esperar de quem não pode dar. Então, vamos lá. Item 15. Dá-se ao que já tem e tira-se do que não tem. Já comentamos isso, né? Sim. Meditai esses grandes ensinamentos que muitas vezes vos hão parecido conhecimentos paradoxais. O que é paradoxal? Ui, não lembro. Não lembro, João. Que parece contraditório. Que parece contraditório. Não, isso daí não faz muito sentido. É meio contraditório. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele entende a palavra divina, tem um sentimento vinculado a ela, compreendeu o sentido, compreendeu a direção. Recebeu porque tentou tornar-se digno,
e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Uma pessoa, né, bateu aquela porta, quis progredir, quis adquirir dignidade e recebeu. E recebeu. Esforçou-se e recebeu ânimo, né, na direção daquele esforço. Beleza? Foram sustentados, perseverantes. Esses esforços atraem as graças do Senhor. Então, são a pessoa... Vamos progredir. Qual é o... Por que esse conhecimento e tal? Perseverou na ideia. Bom, aí recebeu, né? Recebeu uma influência mediúnica, tem o conhecimento e tal. Esses esforços sustentados, esforços perseverantes, não pode ser, né, uma coisa passageira, são um imã que atrai a si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos fazem forte para subir a montanha, em cujo cume está o repouso após a luta. Então, a gente já está no final da montanha, certo? Santa. Estamos nós contemplando a beleza, tudo é uma maravilha, certo? Certo ou errado? Errado. É. A gente está aí escalando a montanha. Está no comecinho do começo. A gente está escalando a montanha. Percebe a diferença? Então, a gente está no esforço. Ninguém recebeu ainda a pós-luta. E muitas vezes, na escalada desse Himalaia, chove, fica escuro, a pedra é lisa. Então, a gente não rebola. É fácil. Hã? A gente rebola nessa escalada. Tem que se segurar. Tem que se segurar. Não pode Tem que levar a picareta para segurar. Tem que segurar. Mas a gente não está no topo da montanha. Uhum. Isso aí é o Chico, né? A gente está subindo a montanha. Tem que fazer o esforço para subir. E às vezes a montanha ela é de um granito negro, escorregadio. E a gente vai de bicicleta, pulando. E está chovendo. Então, abre o olho, né? Esforços perseverantes, esforços sustentados. E isso atrai os espíritos superiores, porque queremos vencer a nós mesmos, né? E dependendo do esforço, eles estão abundantemente ali nos auxiliando a subir essa montanha. Então, vamos lá. Tira-se do que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. O que é antítese? Contrário. Uma coisa contrária à outra. É. Deus não tira das suas criaturas o bem que se haja dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e abri os vossos corações. Vede pelo vosso espírito. Ouvi é uma instrução de um espírito, certo? Sim. Ouvi pela vossa alma e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer-se aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito.
que pródigo e descuidado. O que é o pródigo? Que tem, né? A pessoa que recebeu muito, né? Que tem ali uma... É o rebelde, né? O pródigo é aquele que esbanja, que gasta de forma Então, é o descuidada. esbanjador. Que gasta tudo, que, percebe? Ele não tem regra nenhuma, ele sai igual, totalmente desnorteado, gastando dinheiro. Ou seja, não tem direção a dar, não tem sabedoria em viver. Sai igual louco, gastando dinheiro. Então, ele está dizendo, não, que direção você está dando aos seus talentos? Está gastando isso com o quê? Descuidado. Não sabe conservar o que tem e aumentar, né? Tem um nível intelectual tal? Tem. Conserva esse nível intelectual? Não. Por que não? Porque está bebendo muito, está usando droga, não sabe conservar o que tem, não sabe conservar a saúde física e psicológica. E não sabe aumentar essa saúde, esses conhecimentos, fecundando, né, o óbolo que lhe caiu no coração. Aquilo que ele recebeu, não sabe aumentar. Percebe? Não, aí vamos beber todo dia, aí vamos usar droga de vez em quando. Tá, vai perder a saúde. Vai perder. João, Já tem como auxiliar chega no plano. Hã? tem como auxiliar uma pessoa quando cai? Tem um conhecimento da palavra, teve o exemplo, e depois cai nesse momento de filho pródigo aí. Tem como retirá-lo, auxiliar? Tem, claro que tem. Agora está no começo, está no fim, ele já está muito. Começo. Está no começo da queda, sim. Então tem que dar o máximo de instrução possível. E esperar um resultado não num tempo muito imediato, mas tem que falar com ele. Muitas vezes não vai querer ouvir. Então chega com sabedoria, mas não deixa de ir falando. Não deixa de ir falando. Porque se a coisa for agravando, as consequências são piores, né? Sim. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Tem um senhor jovem ainda que desencarnou na época do carnaval. Ele estava com a mãe doente, só ele e a mãe em casa, roubou a mãe, foi curtir o carnaval, chegou depois do carnaval. Aí chegou todo dopado de bebida alcoólica e outras coisas mais lá, sabe lá o quê. Ligou o gás do banheiro. Porque no Rio de Janeiro e outros locais aí do Brasil não tem chuveiro aquecido com energia elétrica, é no gás. Aí ligou o gás, mas esqueceu de pôr o fogo. E dormiu no banheiro, já que estava dopado. Morreu intoxicado pelo gás. Ora, muito jovem ainda, sem nenhum conhecimento da verdade espiritual. Chega do outro plano, o que ele está? Cego, surdo, com extremo medo de tudo, sem nenhuma capacidade de seguir no mundo dos espíritos, de aumentar os seus haveres. E aí vai obsidiar a namorada, a noiva que ficou. E o processo obsessivo está tão significativo que, em 5 anos, o que aconteceu? Ele a deixou, porque ele ainda com perispírito muito grosseiro, se alimenta das energias vitais dela, ela está subnutrida. E ainda, como ele chega do mundo espiritual com os seus pavores por algumas coisas que ele vê, com uma determinada fobia,
transfere a fobia para ela. Então, em 5 anos, ela ficou com distúrbios físicos muito significativos e tá para ficar enlouquecida com a fobia que ele passa para ela. Percebe? Então, além dele não conservar o próprio patrimônio, ainda vem prejudicar os outros. Beleza, leva ele numa reunião mediúnica, porque ela foi pedir socorro a um centro espírita depois de 5 anos, porque vê que a coisa está ficando grave. Vai em médico e não resolve o problema. Aí vai numa casa espírita, legal. Leva o rapaz numa reunião mediúnica. Sim, leva. Ele vai melhorar numa reunião mediúnica? Não. Vai nada. Vai ter que receber vários tratamentos. Tratamento para 2. Um desencarnado e outro encarnado. Que não é num dia. O dela, na verdade, é para toda a vida. Melhor ela ficar ali e se esforçar. Porque quem tem esforço, quem sustenta o esforço, quem é perseverante, recebe graça abundante. Aí pode vir como tá, tudo quebrado, né? Porque você chegou na casa espírita, João, foi porque eu tive uma decepção. Mas aí você vai. Conforme o esforço. Beleza? Beleza. Aquele que não cultiva o campo, que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou de herança, o ver cobrir-se de ervas e parasitas. É assim a nossa alma, sim? O que eu estou fazendo na pandemia? Estou assistindo todas as séries do Netflix, deitado no sofá, comendo pipoca, que Deus o livre. Cuidado, meu filho, você vai se encher de ervas e parasitas. Né? Não é isso? Vai sair rolando. Vai rolando. É o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Não. Ele não foi tirando as ervas, os parasitas. Não revolveu o solo, não lançou a semente. Não teve colheita adequada, mas é que ele não trabalhou. Se por falta de cuidado deixou que murchassem as sementes destinadas a produzir nesse campo, deve-se acusar seu pai por elas nada terem produzido? Não molhou, né? Não e não. Deu dois não aqui. O espírito amigo aqui é a Joana. Para fixar. Para reforçou não, né? Em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado. Sim, aí lá vai. Quem vai reencarnar é o João. Tá, o João vai reencarnar. Meu Deus, olha lá, João, aí vem vários espíritos elevados. Não, pode ir que toda vez que eu vou te endossar aqui, eu vou assinar esse documento aqui, uma garantia de que você vai se dar bem na sua reencarnação. Legal. Sofre a forma reduzida perispiritual igual do Segismundo pelo trabalhador de 20 construtores espirituais do corpo humano, 20 engenheiros celestiais. Vem trabalhar naquela coisa. Alguém muito evoluído escolheu qual era o espermatozoide do meu pai dentre aqueles milhões ali, intuiu energeticamente para que fosse exatamente aquele, o mais adequado para aquele perispírito, recebeu cuidados, a mãe recebeu instrução, o pai recebeu instrução, desdobrado no plano espiritual, um esforço imenso para que desse certo. Quando foi cair, veio a voz do anjo da guarda e de outros espíritos até superiores ao anjo da guarda, tocou na nossa orelha. É isso aí. Para todos nós, isso. Para todos nós, o céu endossando a nossa reencarnação, mas sem tirar a nossa liberdade. É conosco realmente. Vou
fazer o certo ou fazer o errado. Tudo foi preparado para nós. Tem espíritos muito altos aí. Tem espíritos, digamos assim, ministros de colônias. Não, eu vou aqui, ó. Angelita, vai nessa. Eu vou te ajudar. 5 ministros disseram, pode ir. Eu vou ajudar a sua reencarnação. Malu, pode ir, tem aqui, ó. Além dos amigos dessas colônias espiritual, que são mais de 500 pessoas, muitos ministros, pode ir. Se você estiver caminhando na direção errada, no sonho eu vou te falar. Para todos nós. Tudo preparado. Tudo preparado. João, eu creio que quando a gente está trabalhando no bem, ainda que seja o mínimo, a gente está tão amparado que eu já vivenciei uma situação por merecimento. Eu ia cair numa armadilha de um golpe e o próprio Espírito veio no meu ouvido e disse, não faz isso, vai clonar seu cartão. Essa voz hoje, aí está o exemplo, que quanto mais se trabalha, mais se faz, mais se ganha, porque a gente tem esse amparo, né? Eu vivenciei isso, uma coisa muito óbvia que ia ser uma dor de cabeça muito grande, uma tristeza muito grande, e aí abalar uma estrutura toda, financeira e psicológica. Então, aquele me tirou de uma situação tão delicada que eu não tenho palavras para agradecer hoje, mas eu sei que se eu recebi, eu acredito que foi por um grau de merecimento. A gente sempre E lembra uma coisa, nunca é muito para nós. Não é assim, eu recebi, foi meritório para mim receber essa comunicação. É porque a gente faz parte de uma cadeia do bem. Se eu cair, essas pessoas que recebem um auxílio meu também cairão. Eu faço parte de um elo. Eu quero me incluir numa corrente do bem, num elo dessa corrente do bem. Ora, se um elo se parte, outra parte vai embora. Percebe a coisa? Então, nunca é assim, direto para... Não foi meritório para a Estefânia, foi meritório para o João, foi meritório para a Rosângela, para o Paulo. O mérito é para o grupo, né? Seria até injusto, né, João? Exato. Seria meio que injusto, porque daí, por exemplo, eu fui assaltada ou aconteceu mal comigo, ninguém veio me avisar, né? Aí eu acho que fica meio complicado para a gente pensar só assim, né? Às vezes você não é meritório e recebe aquele auxílio, não é por você. É pelos que estão depois da cadeia. É pro todo, né? Porque a partir do momento que você fica mal, né, você vai deixar mal todos os outros que estão ali na dependência de você. Então, por isso, às vezes, a gente recebe, né, aquele aviso, aquele alerta, né, para não prejudicar o grupo inteiro. Não é só a gente. Uma vez tinha uma médium, uma senhora me perguntou assim, João, quando eu era mais nova, eu sempre observava numa família, numa casa, que um senhor bêbado, ele sempre recebia auxílio de uns espíritos superiores. Mas eu não entendia porque ele era bêbado e estava recebendo auxílio dos espíritos superiores. Para mim, aquilo era contraditório. Eu perguntei, era casado? Era. Tinha filho? Tinha. É mais pela família do que por ele próprio. Por ele. Os filhos são pequenos? Eu fiz essas 3 perguntas. Os filhos ainda são pequenos. Então, é mais pela família do que ele próprio. Não pode ficar mais afundado do que está pelos outros. O mérito não era dele, era dos outros, mas ele recebe auxílio, porque senão todo mundo despenca o barranco. Então, vamos lá. Então, olha, não tenham dúvida. Tudo foi preparado para nós.
Aí, se nós caímos por culpa exclusiva nossa. Então, em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado, de criticar suas doações, queixe-se do verdadeiro autor das suas misérias. Quem é esse verdadeiro autor das suas misérias? Nós mesmos. E então, arrependido e operoso, ponha-se à obra com coragem. Então, digamos assim, eu caí. Levanta. E daí, você acha que os espíritos estão a nos julgar? Você acha que os superiores estão a nos condenar com palavras? Arrependido e operoso, ponha-se à obra com coragem. Cultive o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Tem que se dedicar. E não adianta se dedicar uma vez sim, uma vez não. Se não for algo constante, não tem resultado. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Né? Lance nele, confiante, a semente que haja escolhido, por boa dentre as más. Não temos as opções de escolher o que vamos fazer nesse dia, naquele dia. Escolhamos as boas opções. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e o Deus de caridade, dará àquele que já recebera. Então ele verá os seus esforços serem coroados de sucesso. E um grão produzir 100, outro produzir 1000. Porque, pensa bem, nós não auxiliamos as crianças lá com estudo, no bairro Nova Lima, no bairro Santa Emília, no bairro Jardim Aeroporto? Sim. Aí essas crianças progredirão? Progredirão. Conforme cada uma. Porque o professor jamais substituirá o aluno. Por mais que o professor se esforce para dar a melhor aula, o que fica no aluno é mais com ele do que com o conteúdo. Sim? É verdade. Então, alguns progredirão mais do que os outros, conforme o esforço, conforme a vontade e conforme o tempo em que está empenhando esse esforço, essa vontade. Legal. A progredir, passou nos concursos que queria, passou lá no Instituto Federal, entrou na universidade, beleza. Aí essa pessoa auxiliou algumas durante o Instituto Federal e auxiliou algumas durante a universidade. Auxiliou algumas crianças da sua família naqueles conhecimentos que ela própria produziu, que ela própria recebeu desses professores. Ela se casou, teve filhos. Aquele mesmo conhecimento que os professores deram, ela repassou às suas crianças, que repassaram na escola a outras crianças. E essa pessoa envelheceu, teve netos e ela auxilia nos netos com o mesmo conhecimento que ela recebeu há 40 anos atrás daqueles professores, agora ensina os netos. E os filhos fazem as mesmas coisas pelos netos. E esses netos na escola auxiliam a outras crianças. É uma pirâmide invertida, né? O benefício que se faz na Terra, ele jamais morrerá. Já pensaram nisso? Uhum. O benefício que se faz na Terra jamais morrerá. Angelita auxiliou a Gabi quando ela era criança. Vamos estudar juntos. Agora a Gabi vai na faculdade e fala com as amigas. Aí é aquilo que a Angelita falou lá atrás. E quando a Gabi tiver filhos, vai falar para os filhos o mesmo ensino que a Angelita deu lá atrás. O ensino que a Angelita deu jamais morrerá. E um dia renderá
100 sementes. Outro dia, vai render 1000 sementes. O bem nunca morre na terra. E agora, com a tecnologia atual de comunicação, alguém lá no Canadá, em uma semana, recebe o conteúdo do bem que alguém fez lá na África. Então, está muito mais produtivo. Então, coragem, trabalhadores. Coragem. Tomai dos vossos arados. Tomai das vossas charruas. Lavrai os vossos corações. A gente tem que ser melhor cada dia. Tenho que me libertar dos sentimentos inadequados, da raiva, do sensualismo, do materialismo. Tenho que adquirir sabedoria, amor, humildade. Arrancai deles a discórdia. Semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. O Espírito amigo. Então é isso aí, gente. Esforço nosso. Vamos arrancar de nós, num prazo longo, os nossos equívocos, os nossos desvios, e vamos plantar em nós próprios e nos outros as boas sementes, porque essas sementes jamais morrerão. Gerarão frutos eternos. Beleza? Beleza. João, estou ouvindo você falar que eu estou pensando que os meus engenheiros lá já estão largando até a engenharia, de tanta raiva que estão passando comigo. Porque é cada tropeço, cara. A gente tenta. Mas tem hora que manter equilíbrio é difícil. Os caras falam assim, vou largar a engenharia porque essa daí não dá jeito nela. E olha que... Porque você controla fácil até as grandes coisas, né? Assim, não, olha, a coisa está vindo para o seu lado, vou me equilibrar, vou me controlar para que não aconteça. Tudo bem, você fica o tempo todo vigiando, né? Cuidando. Mas aquele corriqueira do dia a dia é cada arrancada de unha, pai, porque cada tropeço que a gente dá, e às vezes por coisas que, além de passar todos os dias, né? São coisas assim pequenas. Mas esse pequeno do dia a dia, né? É todo dia aquele cuidado, é todo dia aquela observação, o calar, né? O ouvir. Isso é complicado. Porque às vezes as grandes coisas a gente já se prepara, né? O tempo todo você fala assim, olha, eu vou em tal lugar, então as coisas não vão ser boas, vou me controlar, vou me vigiar. Tá, você vai. Você pode até se desequilibrar, mas você até não externa aquele desequilíbrio. Mas aquele do dia a dia, dentro de casa ali, tropeçando todo dia no tijolinho, aí os meus engenheiros já estão falando assim, vou largar a engenharia porque está muito difícil com essa daí. Nem a próxima reencarnação eu vou dar jeito. Não largam, não. Vou largar a São engenharia. pacientes. São pacientes. Jamais nos abandonam. Porque eu falo assim, aquele do dia a dia que a gente está ali, né? A conversa com o filho, a conversa com o marido, né? O cachorro que passa na hora errada e eu tenho muito gato. Aí o gato trança na sua perna, você já fica assim, né? Quer dizer, coisinha te desestrutura. E nós não temos mais tempo para isso, né, João? E eu nem idade mais, né? Não tenho tempo mais nem idade. Mas é diariamente se orar e vigiar, porque senão a gente vai embora. Mas a gente vai melhorando devagar. A gente vai melhorando devagarinho, a gente vai chegar lá. Lembra que a gente está justamente aumentando o grau de reflexão e de sentimento nessas alfinetadinhas do dia a dia. Isso aí, Deise, me lembrou, sabe o quê? Que a gente tem horas assim que eu digo assim, acho que eu vou gravar, porque eu já repeti tanto, que eu só vou ligar o gravador, porque é difícil. A gente repete, e aí a gente se torna chata, né?
Aí a gente acaba criticando, entendeu? Aí quer dizer, ó, deslize, lá tá a gente caindo. E a gente fala assim, nossa, mas eu li ontem isso aí, a gente estudou. Aí, de repente, fala assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz, mas eu fiz, né? E a gente não tem mais, assim, eu falo, tanto tempo para ir dentro desses pequenos errinhos, todos os dias, todo dia, porque vai acabar se tornando um grande, né? Acaba se tornando um grande. Pequenininho, de gotinha em gotinha, a gente enche o copo. E se a gente conseguisse controlar esses pequenos tropeços do dia a dia, né? Todo dia, lidar com uma pessoa dentro de casa, lidar com um caixa lá do mercado que está demorando e você está com pressa, né? E o carro que você quer sair da garagem e um monte de carro passando. Quer dizer, coisas bobas ainda conseguem, às vezes, nos desequilibrar. E isso que é o difícil, né, do dia a dia, que a gente tem que se controlar, tem que ter calma, tem que racionalizar, né? E aí, tudo que às vezes a gente aprende, fala, meu Deus do céu, eu estudei, parece que não aprendi. A sorte é que a gente ainda consegue saber que está errando, né? Já é um ponto, né, João? Já é um ponto. Mas mais aquilo de você falar assim, nossa, mas e o pensamento é instantâneo, você julgar, você criticar. Nós ainda não estamos, embora a gente perceba depois, em uma palavra lançada, às vezes, principalmente dentro de casa, é uma coisa complicada, né? É uma coisa complicada. E às vezes você fala uma coisa com uma intenção, né? Mas eu acho que você quer fazer um beija-flor e faz um urubu, e aí o negócio fica feio pro resto do dia. E às vezes nem era essa a nossa intenção. Então, esse caminhar de todo dia aí, às vezes, a gente tem que observar mais, né? Bem mais. Vamos cuidar. Vamos lá, gente. Quem faz a oração? Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tantos ensinamentos, por tocar tão profundamente em nossos corações. Gratidão, Senhor, por tudo que tem nos colocado. Gratidão aos irmãos encarnados e desencarnados que se fazem presente conosco neste estudo. Quantos esclarecimentos, quantas vibrações de amor, de paz, de ternura, nos fazendo refletir no mais íntimo. Obrigada, Pai, por todos aqueles que não puderam também comparecer, não puderam participar, que eles recebam do alto as nossas vibrações de amor. Que nós, Senhor, todos os dias nos esforcemos ainda mais para domar estas más inclinações que ainda são tão visíveis em nós. Gratidão pelo João, que tanto vem se esforçando. Ilumina, Senhor, no seu mais íntimo. Visita a casa dele, Senhor, a todos os seus parentes, todos os seus entes queridos, todos aqueles que estão ligados a Ti. Nós não sabemos o que cada um aqui se passa dentro de seus lares. E eu vos peço, ó Pai, e te imploro, ajuda-nos em nossas dificuldades. Ajuda-nos e dai-nos o remédio para todas as nossas dificuldades que ainda nos atrapalham e nos afastam de Ti. Obrigada, Jesus. Seja conosco em nosso dia, seja conosco em nosso caminhar, seja conosco, ó Pai, naquele mais íntimo dos nossos sentimentos. Obrigada,
hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Amanhã. Beleza, amanhã. gente. Até Tchau, amanhã. até amanhã. Até amanhã, gente. Se Deus quiser.